Olha, Rafael, esse caso, a primeira coisa que eu tenho a falar é que esse caso da atriz Gina Carano deu muito o que falar, teve enorme repercussão nos Estados Unidos, principalmente entre os conservadores que saíram em sua defesa, né? Primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso é o óbvio. Eu não gosto de comparações com o Holocausto, pelo simples motivo de que ali morreram 6 milhões de judeus em câmaras de gás, num regime totalitário ultra cruel, sem paralelo na história, à exceção dos regimes comunistas que conseguiram ser pior. Então, eu não gosto dessas analogias. O argumento um ad Hitlerum, né, que você sempre acaba comparando as pessoas ao Hitler ou o regime ao nazismo. Né? Agora, para começo de conversa, isso é uma comparação que ministros do nosso Supremo já fizeram em relação a Bolsonaro e ao governo atual no Brasil. Agora, outra coisa importante para ser dita sobre isso, né? Existe essa cultura do cancelamento, o Fiuza já falou um pouco, chamou de mania, né? Eu concordo, acho que as redes sociais exacerbaram isso, mas tem alguma coisa pior por trás, na minha opinião, que é exatamente uma visão de totalitarismo. Então, nesse sentido, eu acho que a comparação se sustenta. Né? E eu li um livro pequenininho, interessante, inclusive de um comediante, o Fiuza estava falando também que acompanhou essa turma de humor, e é verdade, eles já denunciam isso há muito tempo. Né? O politicamente correto não é novidade, mas está piorando muito. E o livro chama-se Woke Supremacy, e o autor, que é um comediante, ele mostra exatamente como esse troço vai acabar mal. Porque o sujeito que adere a uma visão totalitária, tribal, de que eu sou do bem e todos os que discordam de mim são do mal e eu preciso trazer o bem para a Terra, ele não vai encontrar barreira no caminho da sua utopia. Quando ele encontrar barreira, ele vai tentar expurgar, eliminar. Todo regime e toda mentalidade totalitária terminou desse jeito, só foi impedida de seguir a cabo o seu projeto com violência, né? Porque apelou para a violência. Então nós estamos vendo hoje essa cultura do cancelamento que está no dia a dia da vida das pessoas, está colocando em perigo, em risco carreiras, profissão, tudo isso, e até mesmo criadores do monstro estão assustados e começando a reagir, porque perceberam que a criatura, tal como Frankenstein, sai de controle e quem alimenta corvo vai ter o olho arrancado. Então, é que nem os gremlins, né? Você tem lá o gizmo bonitinho, mas não alimenta ele depois de meia-noite. Se você deu comida depois de meia-noite, o bicho começa a expelir um bando de bolinha de pelo que vai virar aqueles monstrengos que tocam o terror e que são anarquistas, né, no sentido pejorativo da palavra. Então, nós estamos vendo exatamente isso hoje. Nós estamos vendo que a coisa foi longe demais. Pega, por exemplo, um BBB da vida, com essa cultura de cancelamento, de minoria, de mimimi, de vitimização. Já tem um bando de gente que se diz progressista, assustada, falando, opa, eu não queria isso, foi longe demais. E eles abrem uma exceção só, que é o seguinte, não, mas veja, continuar cancelando e perseguindo fascistas, negacionistas, terraplanistas, defensores do Trump e do Bolsonaro, aí sim. Então veja que, ao abrir essa exceção, eles não percebem que eles são exatamente os criadores dessa cultura e dessa mentalidade. Porque eles estão jogando no mesmo saco o Hitler e o Bolsonaro e o Trump, e os seus defensores, né, chamados de deploráveis pela própria Hillary Clinton. Então, esse é um ponto importante para trazer nessa discussão. Mas vamos especificamente para o caso da Gina. Ela estava tentando chamar atenção para uma coisa muito legítima, ainda que eu não goste da comparação com o campo de consideração nazista e holocausto, que é a desumanização dos adversários políticos. Era disso que ela falava. E nesse sentido ela está completamente correta. Porque há uma desumanização e hoje em dia isso é uma coisa perigosa porque está abrindo a avenida para você tratar como pária qualquer um que faz contestação à OMS, qualquer um que faz algumas perguntas à cartilha dominante do politicamente correto e por aí vai. Então, nesse aspecto é muito importante. Eu resenhei um livro para a Gazeta do Povo chamado exatamente Desumanização, né? Que é um livro que mostra o perigo de você ir por esse caminho. Tem um episódio do Black Mirror que trata exatamente disso, que é um negócio que fazem lá um implante e os soldados começam a enxergar no inimigo monstros terríveis. Né? Para uma força militar que tem a única missão de
matar mais inimigos, né, para vencer a guerra, isso tem um certo benefício, uma vantagem comparativa, evolutiva. Agora, para vida em sociedade, se você começa a enxergar qualquer adversário como um monstro a ser eliminado, onde é que isso vai parar? Nós sabemos. Basta olhar os regimes totalitários. Então, a comparação não é despropositada. A mentalidade do cancelamento dessa turma woke, dita progressista hoje em dia, ela tem sim um caráter de expurgo e que hoje está em cancelar da vida virtual, das praças digitais, mas amanhã quem garante que não vá para uma etapa acima, eliminar fisicamente, né? Até porque hoje em dia você eliminar do mundo virtual é você eliminar a vida. O Trump, né? Vamos para o caso do Twitter. O Trump tinha mais de 70 milhões de seguidores. O cara era presidente dos Estados Unidos. O cara não cometeu nenhum crime, até porque não está sendo julgado por um processo de impeachment que é, inclusive, segundo muitas pessoas, inconstitucional, né, no Senado, mas ele não abriram nenhum tipo de processo, de fato, legal, acusando de ter incitado invasão no Capitólio, até porque seria muito fácil derrubar essa acusação. Ele não fez isso. Ele inflamou os ânimos. Sim, isso aí a turma de esquerda faz o tempo todo. E, inclusive, defendendo Black Lives Matter e Antifa, que levam a cabo toda hora manifestações violentas e invasoras. Então, esse é o outro ponto que eu queria chamar a atenção. Essa questão toda do cancelamento tem lado. Ela tem também um viés, né? É um duplo padrão evidente que persegue qualquer um tido como de direita, como conservador, como republicano, que era a denúncia que a própria Gina Carano fazia. E que ironia do destino, né? A sua demissão da empresa subsidiária da Disney mostra que ela estava certa. Até porque o Pedro Pascal, que é um ator também latino, chileno, né? Que por acaso também faz o Mandalorian, ficou mais famoso justamente com o papel no Mandalorian. O Pedro Pascal, ele tuitou uma imagem com a Alemanha de 1944 e os judeus num campo de concentração, e embaixo a América em 2018, com crianças naquelas jaulas que são retidas ali por imigração ilegal até ver o que vai acontecer. Que, aliás, não começou com Trump. Tinha no governo Obama também. E ele publicou isso em junho de 2018. Ele está no mesmo filme, é do mesmo grupo, fez a mesma comparação, mas ele é do lado do bem. Porque a comparação dele era atacando o Trump, a direita, né? Os Estados Unidos, aí pode. Então, esse duplo padrão é óbvio que chama muita atenção, né? Já falamos antes, vários que fizeram coisas muito, mas muito piores que o Trump, continuam com as suas contas intactas. E o Jack Dorsey, CEO do Twitter, já disse que mesmo se ele vier como candidato, não vai ter a conta de volta. Ou seja, o cara está dizendo que um candidato à presidência dos Estados Unidos não vai contar com a plataforma digital. E o Facebook já está falando em começar a restringir assuntos políticos no Facebook. A gente sabe que isso, na verdade, tem, obviamente, também um viés, né, que é para perseguir, calar e censurar pessoas à direita. Então, tudo isso me remete ao quê? A uma grande concertação entre mídia mainstream, big techs, né, e muitas empresas que cedem a isso, seja porque é a pressão, seja porque os seus departamentos de marketing também são dominados por pessoas com essa mesma mentalidade, woke, progressista, né? Essa grande concertação está avançando com uma mentalidade totalitária que visa a transformar qualquer um que discorda em pária social. Isso não vai acabar bem, pelo simples motivo de que essas pessoas fora da bolha, porque é uma bolha muito poderosa, mas é uma bolha, elas compõem a maioria. Então isso vai acabar, na minha opinião, em violência, porque é a única forma que acabou toda a tentativa, todo o projeto, toda a experiência totalitária, e é disso que se trata a supremacia woke.